Eu não vou falar com o público agora, não. Eu tô nervoso, vou ignorar, vou pôr até meu óculos pra ninguém pedir dinheiro emprestado. Boa noite. Meu nome é Felipe Mion. Esse é o Crime e Comédia e para contar o caso de hoje, eu vou receber a ajuda da minha amiga Camila Boeri, que tá aqui pela segunda, mas não pela última vez. E dessa vez na bancada. Hoje o caso é com a K, que depois eu descobri que tem duplo sentido, né, seu marido? Enfim. Boa noite, gente. Meu nome é Camila Boeri, como vocês já devem saber. Se não souberem, estão sabendo agora. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre uma mulher que inspirou a Charlize Theron a ficar irreconhecível e a ganhar um Oscar. O caso de hoje é sobre a Aileen Wuornos. E essa história começa em Rochester, Michigan. Rochester, falei certo? Não faço a minha ideia. Rochester. Rochester, Rochester. Michigan, Estados Unidos, em 29 de fevereiro de 1956, com o nascimento da nossa serial killer. De tão notório que o caso ficou, Aileen foi inspiração até para a capa de álbum, pessoal, com a cantora Cardi B, que chegou a usar a foto estilizada de Aileen em um dos seus singles chamado Press. Aileen, ou Lee, como era chamada, também chegou a ser inspiração e ícone pop para muitas trabalhadoras sexuais nos Estados Unidos, que são constantemente vítimas de abusos físicos absurdos e degradantes. E não tem qualquer proteção da sociedade, que recrimina a profissão. Diga-se de passagem que é a profissão mais antiga do mundo, né? Supostamente. Eu não tava lá pra saber, tá? A mãe de Aileen se chamava Diane e o pai se chamava Leo Dale Pittman. E eles se casaram quando Diane tinha apenas 14 anos de idade, gente. E Léo 16, em junho de 1954. Em março de 1955, o casal teve um filho, o irmão mais velho de Aileen. E 2 anos depois, faltando apenas 2 meses para Aileen nascer, Diane se separou de Léo. Como era de se esperar, né? Um casamento tão jovem assim. E esse é descrito como um dos motivos para que Aileen não tivesse convivido com seu pai. Na verdade, sequer é conhecido o pai ao longo da vida. O outro motivo era que Léo foi preso e condenado, pasmem, por estupro e tentativa de homicídio de uma menina de apenas 7 anos de idade. Além disso, o Léo acabou desenvolvendo esquizofrenia paranoide. E quando não estava na prisão por cometer outros crimes de cunho sexual contra outras crianças, estava em instituições psiquiátricas em decorrência da doença. Em janeiro de 1969, o Pete cometeu suicídio na prisão. Em janeiro de 1960, a Diane, a mãe da Aileen, como a Camila falou, que tinha na época... Quantos anos, gente? 4 anos. A Aileen tinha 4 anos de idade. Comecei bem. Numa bela tarde, a mãe decidiu pegar os filhos, levar na casa dos avós, os pais dela, e nunca mais voltar. Supostamente, os avós das crianças foram também pegos de surpresa. De qualquer forma, alguns meses depois, ainda nos anos 1960, os avós adotaram as crianças formalmente. Maravilha, fim do caso, certo? Só que... Né. A vida não era boa na casa do vovô e da vovó. Segundo a própria Aileen, o avô dela era alcoólatra e frequentemente, na verdade, espancava e estuprava a menina, que eventualmente começou também a se relacionar sexualmente com o irmão dela, o irmão mais velho. Deus do céu. Exato. E como se isso não fosse abuso o suficiente, o avô, convidava os amigos dele pra irem na casa da família, porque eu nem sei se eu chamo isso de família, pra tá foda. Estuprarem a menina. Confesso que me dá até náuseas pensar no sofrimento que essa menina passou. Foda. Não, total. Me lembrou até um outro caso X. Depois eu falo. Fato é que um reflexo da infância caótica de Aileen foi o fato de que, aos 11 anos de idade, ela não só era sexualmente ativa, como também já usava o sexo como moeda de troca para drogas, cigarros e até mesmo comida, como pagamento, Nossa. que a menina buscava na região que ela vivia, inclusive dentro da escola em que ela estudava. Aos 14 anos de idade, em 1970, Aileen engravidou de um dos amigos do avô dela. A criança nasceu em 1971 e foi colocada para adoção. Logo após ter tido o bebê, a avó de Aileen faleceu em decorrência de problemas no fígado e, por volta dessa mesma época, a adolescente saiu do colégio. Pouco tempo depois, quando Aileen tinha 15 anos de idade, o avô expulsa os netos de casa.
O irmão dela tocou a vida dele, seguiu em frente. E a Aileen ficou na região trabalhando como profissional do sexo para sobreviver. Em maio de 1974, quando a Aileen tinha 18 anos de idade, ela foi presa no Colorado por DUI, dirigir sob influência, e por disparar arma de fogo em um veículo em movimento e por conduta desordeira. Meio que redundante, né? Porque esse terceiro crime, né? Porque afinal ela tava dirigindo com a janela aberta, bebendo, dando uns tiros pra fora do carro. Super e normal, né? Conduta desordeira. Mas Tranquilo. ok, busy need, hein? E depois, pra começar a capivara dela na vida adulta, a Aileen, que respondia pelos crimes em liberdade, não foi na audiência agendada. Isso também era um crime no Colorado. Em 1960 e 76, perdão, saiu do Colorado e se mudou para Flórida, onde ela conheceu um homem de 69 anos de idade chamado Lewis, que era presidente do clube de iate, de um clube de iate ali. E os dois casaram rapidamente. Mas, de novo, esse não foi um final feliz para a vida da Aileen, senão ela não tava aqui no canal, né, gente? Ah, com certeza. A Aileen vivia entrando em brigas de bar, ela tinha um temperamento forte, um pouquinho, e ela também Super. brigava com o marido. Inclusive, ela bateu com ele. Desculpa estar rindo, não, é engraçado. Não é engraçado. Não. Ela bateu nele, no marido dela, com uma bengala dele. E então, eventualmente, ela foi presa, né, gente? E pode parecer piada, mas esse ataque da bengala ocorreu semanas após o casamento da Aileen com o Lewis, gente. Melhor casamento da Além vida. disso, por causa do ataque com a bengala, o Lewis entrou com um pedido de restrição judicial contra a Aileen. Por causa disso, ela volta para o Michigan e em junho de 1976, ela foi presa novamente por agressão e por deturpação da paz. Isso porque ela jogou uma bola de bilhar na cabeça de um garçom de um dos bares locais em que ela frequentava. Uma pessoa sem nenhuma raiva no coração. Não, gente, eu não posso dar risada, mas porque não é engraçado, mas eu fico imaginando essa. Desculpa, cara. Desculpa, pessoal. No mesmo mês, a gente tá indo de nervoso, na verdade, tá? É, Porque é um caso que é bem... deixa a gente meio... meio. É bagunçado. Meio que bastante. No mesmo mês, em julho de 1976, o irmão de Aileen morreu de câncer. E com a morte do irmão, Aileen recebeu $10 mil do seguro de vida do irmão. Os $10 mil não duraram sequer 2 meses, então, né, gente? E o carro que a Aileen comprou, ainda por cima, ela destruiu. Não sei como, talvez com uma bengala. Em maio de 1981, a Aileen foi de volta para Flórida quando ela decidiu roubar uma loja de conveniência. Ela conseguiu roubar $35 e 2 maços de cigarro e foi presa. Nesse momento, ela passou 1 ano na prisão. Dias depois de cumprir o ano na prisão, numa cidade chamada Key West, Aileen foi presa, de novo, por tentar forjar cheques num banco. Entre os anos de 1981 e 1986, aproximadamente, eis a lista de coisas que a nossa Aileen fez reiteradamente. Roubo de automóveis de alto valor agregado, o famoso GTA, Grand Theft Auto, obstrução de justiça, resistir prisão, posse de armas de fogo e roubo. Pois é, a Aileen deu várias entrevistas e algumas vezes ela disse que não era muito boa criminosa. Para ela ter sido presa por porte ilegal de arma de fogo no país onde a segunda emenda constitucional garante o direito, basicamente, de bebezinhos usarem rifles como chupeta. Eu acredito no que ela disse nas entrevistas. De fato, ela praticava o crime, mas ela não era uma boa criminosa. Não. Em janeiro de 1986, a Aileen conheceu uma mulher chamada Tira Moore, num bar gay, e as duas se apaixonaram. Segundo a Aileen, ela e Ty, não sei como a gente... É o apelido que ela tinha, A Ty. Esse era o apelido dela, se apaixonaram à primeira vista. As duas logo decidem morar juntas. A Ty trabalhava como faxineira em um motel e a Aileen continuava sendo profissional do sexo. Durante um período não muito turbulento da vida da Aileen, Uma que a gente pode chamar aqui na biografia dela de lua de mel, a Aileen continuava brigando nos bares, ou sendo pega, tentando roubar alguma loja, e a Ty, né, servia como testemunha de defesa nos processos sobre os crimes da Aileen. O que ajudou por muito tempo, porque ela não ficou presa, mas eventualmente chegariam os homicídios, que foram o motivo pelo qual a Aileen tá hoje nesse canal para vocês aí assistirem. Exatamente. Ao longo do ano de 1989, a Aileen matou 7 homens. Mas, vamos por parte, gente.
A primeira vítima foi um homem de 51 anos de idade, que, segundo Aileen, era um cliente que tinha tentado estrangulá-la e estuprá-la, e que o matou, e ela alega que o matou em legítima defesa. Apenas para contexto, já que o ocorrido foi descrito conforme a narrativa da própria Aileen, é importante destacar que a descrição tinha uma possibilidade de ser verdadeira, porque essa primeira vítima da Aileen de fato era um homem que havia sido, em certo ponto da vida dele, condenado por estupro. Sim. E em 1º de junho, de 1990, a segunda vítima da Aileen. Era um homem de 47 anos de idade, ele foi morto com 6 tiros. E na sequência, a terceira vítima, que foi a que fez com que a polícia acreditasse estar lidando com um serial killer, ou uma serial killer no caso, que era um homem de 40 anos de idade que foi morto também com tiros 9. Essa terceira vítima foi encontrada enrolada em um cobertor elétrico e... em estado avançado de decomposição. Exato, ainda bem. Meu óculos tá meio ruim. Além disso, algumas testemunhas tinham relatado para a polícia que viram a Aileen no carro da vítima. O que já deixou, então, os investigadores do tipo... a gente tem que acompanhar essa Aileen, né? A quarta vítima da Aileen foi um homem de 65 anos de idade, que era um pastor, Brasil, Não gosto. e cliente da serial killer, que mais tarde foi vista com a namorada dela, a Thay, abandonando o carro do referido pastor, e onde a equipe forense ligaria a mulher ao homicídio devido a uma impressão digital completa da mão da mulher, que a Aileen esqueceu de limpar da cena do crime. Não tô falando de uma impressão digital de um dedo não, galera. Tô falando da mão inteira printada no carro da vítima. Só faltou ela assinar no carro o nome dela pra ficar mais evidente que ela tinha praticado o crime. O que é estranho sobre essa vítima foi o fato de que o corpo dele nunca foi encontrado. Não, acho que nem procuraram, não. Eu acho que não. Também. Em julho de 1990, foi quando a quinta vítima da Aileen, um homem de 50 anos de idade, foi reportado desaparecido. O corpo dele foi encontrado próximo a uma autoestrada, um mês depois, morto por 2 disparos de arma de fogo. A vítima número 6 da Aileen era um major da Força Aérea Americana, aposentado, que também tinha trabalhado como investigador de crimes sexuais praticados contra crianças, que irônico. E também foi chefe da polícia. Ele foi morto com 6 tiros, sendo um deles na cabeça, a única vítima com um tiro na cabeça da Aileen. Ele foi encontrado em setembro de 1990. A última vítima da Aileen era um homem de 62 anos de idade, que trabalhava como caminhoneiro. O corpo dele foi encontrado sem roupa, perto de uma autoestrada também, e ele foi morto com 4 tiros. Aliás, uma questão interessante que eu li durante as pesquisas desse caso foi que eles conseguiram determinar que era uma mulher porque num dos carros das vítimas, o banco estava puxado muito para frente, o que indicaria ou um homem muito pequeno ou uma mulher. E foi por isso que eles começaram a procurar a Aileen num dos Nossa, crimes. mas pelo menos... Por questão do banco, gente. O banco estava puxado muito para frente, então só caberia um homem muito pequeno ou uma mulher ali. Por isso que eles se ligaram que poderia ser uma mulher. Mas ela não era muito pequenininha, não. Não era, a mas foto por- aí da Charlize Theron, É que teve que engordar 50 quilos. A bichinha era bem parruda, mas enfim, foi uma das questões que eles usaram aí pra Acho que eles identificar porraram- que era uma mulher. Porque a É. princípio eles achavam que era um homem, Que, gente. gente, Camila, mulher casada, ela não sabe por que as pessoas às vezes empurram os bancos do carro pra frente. Eu já fui solteira, tá? Desculpa aí, Brasil, eu já fui solteira. Vamos lá. Lembra que mais cedo a gente disse que a Aileen foi vista em 2 carros de 2 vítimas diferentes dela? Pois é, ela e a Thay estavam dirigindo o carro de uma das vítimas pela Flórida quando bateram o carro. O carro ficou destruído. E como elas bateram numa região residencial, testemunhas foram ver o carro acidentado e perguntar se as mulheres estavam bem. Aparentemente, isso deixou a Aileen e Thay preocupadas o suficiente para abandonarem o local do acidente rápido demais. O que levantou a suspeita dessas testemunhas, que entraram em contato com a polícia, obviamente. Assim que a polícia chegou ao local e ouviu a descrição física de Aileen, e já tendo evidências que ligavam a mulher a outros homicídios, eles começaram uma busca, envolvendo inclusive propositalmente a mídia. Em 9 de janeiro de 1991, Aileen Wuornos estava num bar. O bar tinha um nome que calhou para a situação, chamava The Last Resort. O último recurso. Exato. Na Flórida mesmo, quando trombou com a polícia e foi presa, né? Porque já tinha um mandado de prisão pra ela. No dia seguinte,
A Ty foi presa, mas ela não estava na Flórida, ela tinha fugido para Pensilvânia. Os investigadores fizeram um acordo com a Ty para que ela conseguisse uma confissão da Eileen em troca de imunidade judicial. E a Ty, obviamente, disse sim. Os investigadores levaram a Ty, então, de volta para Flórida e colocaram ela num quarto de hotel com o telefone grampeado. E foi quando a Ty telefonou para Eileen e conseguiu o que os investigadores pediram. Dizem que eles alimentaram a Ty nesse quarto de hotel com hambúrgueres e cervejas. Polícia dos Estados Unidos é legal, gente. Hambúrguer e cerveja. É basicamente que eu como todo dia. E não é a polícia que tá patrocinando, né? Esse vídeo é patrocinado pela polícia, gente. Estados Unidos. A mídia dos Estados Unidos pirou, porque até então não tinha um caso de uma mulher serial killer, e ainda por cima gente lésbica. Ao longo do julgamento da Eileen, a tese de defesa foi um misto de legítima defesa com alegação de insanidade. Em novembro de 1992, a Eileen foi sentenciada a 6 penas de morte. Eita. A Ty foi testemunha de acusação contra a Eileen, muito, muito dolorido e triste. Apesar da ligação de insanidade não ter colado ao longo dos anos, e isso é possível, vocês verem, nem precisa ver a entrevista, só olhar a foto aí. A Eileen definitivamente não estava, aspas, sã. Na minha opinião, e essa é a minha opinião mesmo, o que pode explicar o último capítulo da vida dela, essa insanidade, é justamente o fato da esquizofrenia ser genética, o que ela poderia muito bem sofrer, porque eu vi umas entrevistas dela, enfim, a gente já chega lá. Em 2001, a Eileen peticionou para a Suprema Corte Estadual da Flórida, fez uma petição abrindo mão de todos os recursos pendentes das condenações pelos homicídios, e ela disse, aspas... Eu matei eles de forma fria e eu faria de novo. Eu tô cansada de ser chamada de louca. Ela tem aquele olho, né? Ela tem eu um olhão. sou completamente lúcida, eu odeio a vida humana. Tradução, ela feliz. Pois é, né, Fê? E em 9 de outubro de 2002, ela foi executada, pessoal. Ela declinou a última refeição e apenas pediu um café. As últimas palavras dela foram: só quero dizer que estou navegando no rochedo, sem rir, hein? E vou voltar para Jesus no dia 6 de junho, como no filme Independence Day, em uma enorme nave-mãe. E tudo mais. Eu retornarei. I'll be back, tipo Schwarzenegger. O que mais me impressiona nesse caso é que ele nos coloca pra refletir, né, gente? Uma mulher dessas, que sofreu a vida inteira, ela poderia ter resultado em um ser humano diferente? Ela não seria apenas mais uma vítima do sistema? Porque sabemos, óbvio, matar é crime, isso está no Código Penal. Mas ela, sofrida do jeito que era, será que ela teria conhecido qualquer outro caminho? Com um pai estuprador, tendo sido estuprada a vida inteira e tendo virado trabalhadora sexual e sendo estuprada por seus clientes. Exato, e é só pra contextualizar, gente... A gente tá rindo aqui, a gente faz dessa forma, mas isso não tem nada a ver com a seriedade desse caso. Porque é muito pesado esse caso, né, de fato. A Eileen, na verdade o caso da Eileen me lembrou muito daquele Gabriel Garcia, enfim, tem um caso X que tem na Netflix de um menino que sofreu abuso e ele morreu, né, tipo assim, ele não chegou na vida adulta. Além de vários casos como o que eu fiz aqui do Clarice Dixon da Anistia Internacional, então, gente, quando a gente tá rindo, muitas vezes de nervoso, ou é porque a gente não quer que vocês saiam deprimidos daqui. É porque Só é bem desconfortável mesmo. Pois é, não, exato. A Eileen foi a 10ª mulher dos Estados Unidos e a 2ª na Flórida a ser executada desde o ano de 1976. E eu não sei se ela mantém essa posição até hoje, porque eu esqueci de dar um Google nesse pequeno detalhe e não encontrei a resposta. Eu também não encontrei. Gente, depois de tudo que a gente falou aqui pra vocês, evidentemente que a gente tentou tornar um pouco mais leve, mas é um caso extremamente pesado. É uma mulher que foi estuprada a vida inteira dela, criança, ela era muito criança, ela engravidou com 14 anos, ela foi obrigada a ter um bebê com 14 anos, e isso fala muito com o que tem acontecido na mídia hoje em dia, né? Vocês viram aí o caso daquela menina que pediu autorização pro aborto por ter sido estuprada e a juíza negou. Exato. Não, e uma coisa que eu pensei também enquanto a gente estava conversando sobre esse caso é que enquanto os Estados Unidos as pessoas estão lutando para voltarem a ter o direito para o aborto Constitucional, né? Exato. Que era garantido. Aqui a gente ainda tá lutando para crianças estupradas poderem praticar o aborto. E aí você vê o que aconteceu com ela, né? Será que ela teria sido uma pessoa diferente depois de tudo que ela viveu? Com certeza. Não, com certeza absoluta. Mesmo hoje, mesmo se ela passasse por tudo que ela passou, hoje
se ela fosse presa, ela não teria sido condenada à pena de morte, ela teria recebido tratamento. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que ela precisava mesmo de um tratamento psiquiátrico, porque ela, de fato, não conheceu amor fraterno, amor familiar, ela não sabia o que era amor. E a única pessoa que ela amou, que foi a Thay, atraiu, né? Judas total. Então é um caso que o mais interessante dele, apesar de ser de uma serial killer, muita gente teve ódio dela, ainda tem um fã-clube dela nos Estados Unidos, ela fizeram várias camisetas com o rosto dela, escrito I'm with her, e é uma das camisetas que é mais vendidas, das mais vendidas dos Estados Unidos, porque ela virou um ícone mesmo. Apesar de tudo isso que aconteceu com ela, faz todo mundo refletir, peraí, ela foi vítima do sistema, não foi? Não, além disso, ela viveu numa época em que ainda tava no final do que chamam auge de serial killers. Também naquela época Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que tem vídeo aqui, aliás. Então, eu acho que teve muito essa atração do tipo, vamos transformar ela num Ted ou num Jeffrey. Eu acho que teve um pouco... Ted Bundy, verdade. Exato. Mas diferentemente do Ted Bundy, a história dela acho que é muito escabrosa, gente. Não, porque no Ted Bundy, Jeffrey, essas pessoas, eu não consigo ver... Ninguém consegue ver motivação. E não tem motivo pra se matar ninguém, mas só que no caso da Eileen, a biografia dela revela... Ela tinha muito ódio, né? Era uma pessoa que ficou com muito ódio da vida, né? Isso é bem complicado. Exato. E... Gente, agora pra não ficar muito deprê aqui, esse foi o episódio de hoje, episódio especial Caso com a K. O marido dela vai me matar, meu Deus. Gostei do nome. O marido dela vai me matar, com certeza. Vai não. Né, porque né, eu sou uma diva. E eu prometo que a K vai voltar em uma enorme, como diria a Eileen, nave-mãe e tudo mais. K, obrigado. Gente, eu vou deixar os arrobas da K na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada, Fê, mais uma vez por me convidar aqui pro canal. Obrigado por vir em cima da hora. E obrigada, gente, vocês que estão aí assistindo a gente falar essas coisas escabrosas, mas com uma pitadinha de humor pra não ficar tão pesado. Exato. Música de final de jornal, que eu tô me sentindo a Fátima Bernardes. Você faz o William, por favor. Boa noite, Brasil.